Este é um exemplo relativamente simples de cálculo de momentos de inércia, uma vez que tudo se reduz a uma integral de funções ou de uma função de apenas uma variável. Neste problema, nós temos aqui um anel. Esse anel tem um raio R. Um ponto qualquer sobre o anel tem coordenadas x igual a R vezes cosseno φ, poderíamos escrever assim, e uma coordenada y, que é igual a R vezes seno φ, onde φ é este ângulo aqui. Claro que eu estou fazendo uso de coordenadas polares, tendo em vista a geometria do anel. A ideia é relativamente simples. Nós dividimos o anel em pequenos elementos de massa. Este pedacinho do anel tem massa dm, uma massa infinitesimal, porque ele é admitido praticamente como sendo pontiforme, este pedacinho infinitesimal. E esse pedacinho infinitesimal, ele é caracterizado pelas coordenadas x e y. De forma que, de acordo com a nossa definição, nós temos aqui um problema envolvendo uma distribuição linear de massa. Ou seja, lambda, que é a densidade linear de massa, é igual a dm dividido por dl. dl é o elemento de comprimento desse anel. Na verdade, é o elemento de comprimento de uma circunferência. E esse elemento de comprimento de uma circunferência, dl, é igual a R vezes dφ. Portanto, o que nós devemos fazer é efetuar somas sobre esse elemento de massa aqui. Ou seja, vamos somar sobre todas as massas. Na realidade, nós poderíamos dizer que DI ZZ é, por definição, igual a x2 mais y2 vezes dm, de forma que, para que a gente obtenha o que nós chamamos de IZZ, é a componente ZZ do tensor de inércia, o que nós devemos fazer é uma soma. Vamos agora definir com mais precisão, né, o que é essa soma de x2 mais y2 vezes dm. Estou somando sobre as massas e, claro, estou somando também sobre as distâncias. Ora, levando em conta que aqui o único parâmetro que nós devemos variar é φ, essa integral aqui vai resultar ser uma integral sobre φ. Ora, x2 mais y2 é igual a R2, de forma que agora IZZ é igual a R ao quadrado vezes a integral de dm. Ora, a integral de dm é igual à massa do anel. É igual à massa do anel. Portanto, IZZ é igual a R ao quadrado vezes a massa do anel.
Para a gente fazer essa conta aqui explicitamente, eu devo utilizar, né, na realidade, a expressão para dm, de forma que eu tenho a integral de dm é igual à integral de lambda vezes r vezes dφ, onde φ vai variar de 0 a 2π. Portanto, dm, que é a massa total, é igual a lambda vezes r vezes 2π. Mas 2π vezes r é igual ao comprimento da circunferência. Portanto, isto aqui é igual à massa total. O que, na realidade, nos faz concluir que lambda é igual à massa total dividido por 2 vezes π vezes r, que é o comprimento do anel. 2 vezes π vezes r é o comprimento total do anel. De qualquer maneira, já obtemos aqui uma expressão para IZZ. Vamos agora escrever uma expressão para y é igual à integral de x2 mais z2 dm. E essa integral aqui, lembrando que dm é igual a... Aqui, então, tenho x2 mais z2, e dm é igual a lambda vezes r vezes dφ. Então, eu vou integrar φ de 0 até 2π. Ora, o anel, de acordo com uma escolha do referencial, o anel, ele está no plano z igual a 0. Portanto, tendo em vista que o anel está no plano z igual a 0, eu vou substituir aqui por z igual a 0. Portanto, y é igual à integral de 0 a 2π de x ao quadrado, mais x ao quadrado é igual a r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ, e agora aqui eu tenho lambda vezes r vezes dφ. Tenho que integrar, portanto, y é igual a r ao cubo vezes lambda, r ao cubo vezes lambda, e agora eu tenho aqui a integral de 0 até 2π de cosseno ao quadrado de φ dφ. Ora, para a gente integrar a função cosseno ao quadrado de φ, nós vamos fazer uso de uma identidade que é a seguinte. Sabemos que cosseno ao quadrado de φ menos seno ao quadrado de φ é igual a cosseno de 2φ. Isso é uma identidade trigonométrica. Ora, lembrando que seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de φ, eu concluo que cosseno ao quadrado de φ duas vezes, né, menos 1, porque aqui
eu estou substituindo seno ao quadrado de φ por 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Portanto, aqui é menos 1, e isto é igual a cosseno de 2 vezes φ. Passo o 1 para cá e eu concluo, portanto, que cosseno ao quadrado de φ é igual a 1 mais cosseno de 2φ dividido por 2. Muito bem. Agora eu substituo essa identidade aqui, e a integral de cosseno de 2φ é igual a menos seno de 2φ, de 0 a 2π, isso é igual a 0, portanto, eu concluo que essa integral é igual a r ao cubo vezes lambda, e agora eu tenho aqui meio, e finalmente eu tenho a integral de 0 a 2π. Portanto, aqui eu ainda tenho 2 vezes π. Como lambda é igual a m sobre 2 vezes π vezes r, substituindo aqui, eu concluo, portanto, que i y é igual a m vezes r ao quadrado, dividido por 2. Determinei, portanto, i y. Vamos agora à expressão para i x, i x é igual a integral de y2 mais z2, lembrando que z é igual a 0, né? Eu não preciso levar em conta este termo, o que significa uma integral de 0 até 2π de z igual a 0, y igual a r ao quadrado, vezes seno ao quadrado φ, seno ao quadrado φ, vezes r ao quadrado, vezes lambda, vezes r de φ. Portanto, i x é igual a integral de 0 até 2π de lambda vezes r ao cubo vezes seno ao quadrado de φ de φ. Estamos diante de uma outra integral que é relativamente fácil de ser efetuada. Neste caso, eu vou fazer uma substituição nesta identidade aqui, lembrando que cosseno ao quadrado de φ é igual a 1 menos seno ao quadrado de φ. Portanto, eu vou concluir utilizando essa identidade aqui, que seno ao quadrado de φ é igual a 1 menos cosseno de 2φ sobre 2. 1 menos cosseno de 2φ sobre 2. Substituindo aqui a integral de cosseno de 2φ de 0 até 2π é igual a 0. Portanto, eu concluo que i x é igual a lambda vezes r ao cubo vezes meio, esse meio vem daqui, vezes a integral de 0 até 2π, que
que é igual a 2π. Agora, substituindo o valor de lambda, lambda é igual a massa, dividido por 2π vezes r. Isto aqui é lambda, vezes r ao cubo, vezes 2π, e agora eu tenho aqui que dividir por 2. Portanto, esse r ao cubo fica r ao quadrado, porque eu cancelo com um desses r's aqui. Então, isso aqui fica r ao quadrado. 2π se cancela com 2π. Portanto, concluo que ix é igual a m vezes r ao quadrado dividido por 2. Um valor igual a ix é igual a iy. Mas uma outra coisa curiosa é que podemos verificar que, aliás, a partir dessa expressão aqui, por exemplo, ou a partir dessa expressão aqui, nós podemos verificar que izz é igual a ixx mais iy, nesse caso. Portanto, nós concluímos, como já havíamos concluído, que izz é igual a m vezes r ao quadrado apenas. Finalmente, temos agora os produtos de inércia, né? Mas esses produtos de inércia, a gente basta calcular um, né, e verificar que os demais são iguais a zero. O primeiro deles seria izx, que é a integral de menos a integral de xz vezes dm, mas como z é igual a zero, podemos verificar facilmente que izx é igual a zero e zy também é igual a zero, pela mesma razão, e finalmente só resta determinar ixy. Ixy é igual a menos a integral de xy dm, e isto aqui é igual a menos a integral de 0 até 2π, x é r cosseno φ, y é r vezes seno φ, dm é lambda vezes r vezes dφ. Então, aqui eu tenho o seguinte resultado. Ixy é igual a menos lambda vezes r ao cubo, e agora eu tenho uma integral de 0 até 2π de cosseno φ vezes seno φ dφ. Ora, eu posso agora escrever uma nova identidade, e essa identidade trigonométrica é seno de 2φ é igual a 2 vezes cosseno φ vezes seno φ. E agora substituo cosseno φ vezes seno φ é igual a meio de seno de 2φ, substituo ali e é fácil verificar que essa integral de seno φ de 0 até 2π é igual a zero. Portanto, ixy é também igual a zero. Com isso, temos aqui todas as componentes do tensor de inércia. Izz
igual a m vezes r ao quadrado, e xx é m vezes r ao quadrado sobre 2, e y é igual a m vezes r ao quadrado sobre 2, é igual a ixx, e os produtos de inércia são nulos. Eu tenho apenas essas componentes. Com isso, resolvemos então o problema. Determinamos todas as componentes do tensor de inércia. Quero, no entanto, lembrar que, ao escolher este referencial com uma origem no centro do anel, o plano XY contendo o anel, na realidade, nós acabamos de, com isso, escolher os eixos principais de inércia. Os eixos principais de inércia. Se eu não tivesse feito isso, mas, por exemplo, para complicar, né, se eu tivesse escolhido um referencial, por exemplo, como este aqui, então nós teríamos, em primeiro lugar, mais dificuldade para calcular e certamente esse conjunto de eixos não é um conjunto de eixos principais de inércia. O fato é que nós, em geral, para escolher os eixos principais de inércia, nós escolhemos aqueles eixos para os quais nós temos bastante simetria. De fato, escolhendo esse eixo, esse aqui é o eixo Z, escolhendo esse eixo como sendo o eixo Z passando pela origem, nós temos agora uma simetria rotacional do anel. Então, a gente deve ficar atento. Ou seja, nós devemos ficar atentos à questão das simetrias. Devemos escolher eixos de tal maneira que a distribuição de massa seja simétrica em relação a eles.